Lição 105 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. A paz e a alegria de Deus são minhas. Comentário. No contexto do, entre aspas, desfazer, Jesus nos ensina aqui sobre a estranha noção que o ego tem sobre a doação. Ainda que ele não use a palavra especialismo, esse é seu ponto de referência, a barganha dar para receber. Eu lhe dou algo, então consigo algo em troca. Se eu lhe der mais do que realmente quero dar, então eu perco. As frequentemente citadas quarta e quinta leis do caos, texto capítulo 23, estão entre as expressões mais claras dessa dinâmica do ego de escassez e ódio. Citação. A paz e a alegria de Deus são tuas. Hoje nós as aceitaremos sabendo que nos pertencem. Comentário. A maneira de aceitá-las é não aceitarmos mais os substitutos do ego. Liberar os bloqueios do especialismo é como nos lembramos de que a paz e a alegria de Deus são nossas. Citação. E tentaremos compreender que essas dádivas aumentam à medida que as recebemos. Elas não se assemelham às dádivas que o mundo pode dar, em que o doador perde ao dar e aquele que recebe se enriquece com a sua perda. Comentário. O princípio do ego está refletido na quarta lei do caos. Abre aspas. Tens o que tiraste de outros. Fecha aspas. Texto capítulo 23. O ego nos diz, abre aspas, se você tiver paz e alegria, tem que tê-las roubado, porque se você as tem, alguém mais não tem. Você, portanto, não merece ser feliz, pois há um ladrão que rouba o que não é seu. Fecha aspas. É por isso que a felicidade é intolerável. As pessoas podem suportar ser felizes por um momento, mas não por muito tempo. Sua culpa lhes diz que elas não a merecem. Todos compartilham desse pensamento insano. Essa lição, portanto, corrige a insanidade do ego, ensinando que as dádivas de felicidade, paz e alegria de Deus, se são nossas, são de todos os outros também. Elas não podem ser roubadas ou tiradas, mas simplesmente aceitas. Uma vez que as dádivas de Deus estão em todos, ninguém perde e ninguém ganha. Não pode ser de outra forma se Deus é amor, pois o amor é perfeita unicidade. Citação. Tais não são dádivas, mas barganhas feitas com culpa. Comentário. Esse é o cerne do especialismo. Entre aspas, barganhas feitas com culpa. Eu dou minhas dádivas em troca das suas. No entanto, as minhas são sem valor, uma vez que vieram de mim, a quem eu julguei como sem valor, enquanto as suas são valiosas, pois elas me oferecem o que eu quero. Portanto, minha culpa inerente como um ego separado é reforçada pelo fato de eu roubar ainda mais, trocando uma dádiva de valor por outra de pouco ou nenhum valor. Nós já citamos a seguinte passagem do texto sobre as estranhas barganhas do ego, mas certamente pode ser útil lê-la mais uma vez. Citação. O mais curioso de tudo é o conceito do ser que o ego apregoa no relacionamento especial. Esse, entre aspas, ser, busca o relacionamento para se tornar completo. Entretanto,
quando acha o relacionamento especial no qual pensa que pode realizar isso, ele se desfaz de si mesmo e tenta se, entre aspas, trocar pelo ser do outro. Isso não é união, pois não existe aí aumento nem extensão. Cada parceiro tenta sacrificar o ser que não quer em troca daquele que pensa que preferiria. E sente-se culpado pelo, entre aspas, pecado de tomar e nada dar de valor em troca. Quanto valor pode ele dar a um ser do qual quer se desfazer em troca de outro, entre aspas, melhor? O ser melhor, entre aspas, que o ego busca é sempre um mais especial, e qualquer um que pareça possuir o ser especial é, entre aspas, amado pelo que pode ser tirado dele. Texto, capítulo 16. Comentário. Portanto, a culpa realmente se alimenta da culpa de outro, reforçando nossa própria sede insaciável e dirigindo o mecanismo de especialismo do ego em seu caminho repleto de ódio, espiralando para baixo até que se impulsione para o precipício da morte, levando a nós e a nossos irmãos juntos para nosso destino inevitável. Citação: o que é verdadeiramente dado não acarreta nenhuma perda. Comentário: quando sou amoroso em relação a você, não perco nada, pois não existe sacrifício de tempo, energia ou ser. Eu simplesmente permito que o amor de Jesus flua através de mim. Conforme ele faz isso, limpa a minha culpa, assim como faz com a sua. Eu preciso me focalizar apenas em liberar a culpa que impede o fluxo do amor. Abre aspas. O que é verdadeiramente dado não acarreta nenhuma perda. Fecha aspas. E o que não é perda precisa beneficiar a filiação como uma. Você e eu também. Citação: é impossível que alguém possa ganhar porque o outro perde. Isso implica em limitação e insuficiência. Comentário: esse princípio do ego implica em uma insuficiência em Deus. Como o ego tentou provar no início, eu tenho o amor e a vida que faltam em Deus, um ou outro. Essa é a origem do princípio de escassez do ego, a base para seu sistema de pensamento de culpa e o mundo que surgiu dele. O pensamento de que, abre aspas, alguém possa ganhar porque o outro perde, fecha aspas, é contrariado no texto pelo que Jesus chama de, abre aspas, a rocha onde repousa a salvação, fecha aspas. Ninguém perde e todos ganham. Texto, capítulo 25. Acreditar nesse mundo significa que acreditamos que chegamos aqui por termos roubado Deus. Daí a lei fundamental do ego. Eu tenho a vida que roubei. A perda de Deus é o meu ganho. Nós, portanto, precisamos acreditar que se estivermos felizes, pacíficos ou alegres, roubamos isso de outra pessoa. O argumento do ego, novamente, é o de que, se eu estou me sentindo feliz, alguém mais perdeu. As leis do especialismo exigem essa insanidade e a sustentam também. É por isso que a culpa acompanha a felicidade no mundo. Na verdade, é por isso que a culpa acompanha todos os relacionamentos especiais. Minha felicidade significa que eu pequei e espero pelo fato irrealizável de que ninguém tenha visto.
Não é apenas que eu quero manter minha culpa em segredo para mim mesmo, mas para todos os outros, incluindo Jesus. Se ele soubesse, meus pecados certamente seriam punidos. Citação: nenhuma dádiva é feita dessa forma. Tais, entre aspas, dádivas, não passam de uma oferta visando um retorno maior, um empréstimo com juros a serem pagos integralmente, um empréstimo temporário, significando um compromisso de dívida a ser pago com muito mais do que foi recebido por aquele que aceitou a dádiva. Essa estranha distorção do que significa dar permeia todos os níveis do mundo que vês. Despoja de todo significado as dádivas que dás e não te deixa nada naquelas que recebes. Comentário: essa é outra descrição dos relacionamentos especiais. Eu quero algo de você, mas você o nega porque está lutando a mesma guerra que eu. Então tem que acontecer, pelo fato de você não existir fora do meu especialismo, que eu tenha que pagar a você pelo que eu quero, pois nós dois estamos jogando pelas mesmas regras. Eu quero dar tão pouco quanto puder e conseguir tanto quanto for possível do meu investimento. Esse é o significado de, abre aspas, um empréstimo com juros a serem pagos integralmente, fecha aspas, uma dádiva que é dada com a esperança de, entre aspas, um retorno maior. Essas não são dádivas de forma alguma, mas as barganhas insanas do ego feitas com culpa. Através do nosso sofrimento e miséria, esperamos pagar o suficiente a Deus para que Ele não fique zangado. Em troca, queremos que seu perdão esteja em nós e não nos outros, para que possamos voltar ao céu à custa de outro. Os não crentes, os cristãos não cristãos, os maus estudantes do Um Curso em Milagres. Essa odiosa aplicação do um ou outro tem se espalhado rapidamente através do mundo do curso também. Desnecessário dizer, isso não é amoroso nem doador, porque tal atitude implica em uma crença no sacrifício. Um vence, outro perde. Um é salvo, outro é condenado. O ponto de partida é nos sentirmos não merecedores da felicidade ou do amor, enquanto nos agarramos às ninharias do especialismo para ocultar a dor. Citação: uma das metas principais do aprendizado que esse curso estabeleceu é o de reverter a tua opinião sobre o que é dar, de modo que possas receber. Comentário: nós sabemos disso pelo texto, e existem muitas lições no livro de exercícios que discutem o desfazer da noção de dar para receber do ego. Para o ego, é sempre um ou outro. A lição 108, entre aspas, dar e receber são um só na verdade, e a lição 125, entre aspas, tudo o que dou é dado a mim mesmo, provém uma ênfase maior a esse tema. Livro de exercícios, página 108 e página 126. E existem muitas passagens no texto também. Entre outras, podemos citar a seguinte discussão incisiva do texto. Citação: só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás, de algum modo, conseguindo algo melhor e, portanto,
podes ficar sem o que estás dando. Entre aspas, dar para receber é uma lei do ego da qual não se pode escapar. E ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. O ego nunca dá a partir da abundância, porque ele foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de, entre aspas, receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Texto, capítulo 4. Comentário. Desaprender um princípio que é a fundação da nossa própria existência requer dedicação e persistência, características que o livro de exercício almeja instilar em nós, ensinando o quanto elas são vitais para conseguirmos a felicidade. Citação. Pois dar veio a ser uma fonte de medo, e assim queres evitar o único meio pelo qual podes receber. Comentário. Dar se torna uma fonte de medo porque eu acredito que o que eu dou está enganando você, uma vez que não estou dando amor, mas amor especial, e certamente espero ter tirado o melhor da barganha. Isso é um roubo, o que meu ego insiste que vai voltar para mim como ataque e punição. Não é de se espantar que eu esteja amedrontado. O único meio pelo qual posso receber sem medo é desfazendo o medo, o que alcanço por desfazer minha dependência das leis do especialismo sobre o que me faria feliz. Eu libero essa dependência olhando para o meu especialismo com Jesus, expondo sua verdadeira natureza. Portanto, eu, consciente e alegremente, escolho seguir a lei do perdão, o reflexo do amor. Citação. Aceita a paz e a alegria de Deus e aprenderás um modo diferente de olhar para uma dádiva. As dádivas de Deus nunca diminuirão ao serem dadas. Pelo contrário, só aumentam com isso. Comentário. A maneira de aprendermos a aceitar as dádivas de Deus é aprendendo o que tem sido nossas dádivas e depois as liberando. De novo e de novo, em formas diferentes, Jesus volta ao seu tema de trazer as dádivas de medo, especialismo e ódio do ego às suas dádivas de paz, perdão e alegria. Citação. Assim como a paz e a alegria do céu intensificam quando tu as aceita como dádivas de Deus para ti, assim também a alegria do teu Criador cresce quando aceitas a sua alegria e a sua paz como tuas. Comentário. Aqui nós encontramos outra metáfora. A alegria de Deus não se intensifica. A, entre aspas, alegria do mundo se intensifica no sentido de que quanto mais roubamos, mais alegres nos tornamos. Essas linhas, então, são parte do gentil conto de fadas de Jesus, que amorosamente nos reassegura que, abre aspas, Papai nos ama e sua alegria se intensifica quanto mais chegamos perto dele. Fecha aspas. A verdade por trás do conto de fadas é que o amor infinito de Deus é constante. Ele não diminui e não se intensifica. Ele simplesmente é. Nossa experiência do seu amor se intensifica, entre aspas, no entanto, conforme escolhemos nos identificar cada vez mais com ele e cada vez menos com o ego. Nesse mundo, conceitos como mais e menos têm significado, mas apenas na medida em que refletem a decisão da mente por Deus ou pelo ego. As dádivas de amor
ou de medo. Citação: dar verdadeiramente é criação. Estende o que é sem limite ao ilimitado, a eternidade à intemporalidade e o amor a si próprio. Acrescenta a tudo o que já é completo. Não simplesmente em termos de acrescentar mais, pois isso implicaria que antes era menos. Acrescenta permitindo que aquilo que não pode se conter cumpra o seu objetivo de dar tudo o que tem, assegurando tudo o que tem para si mesmo eternamente. Comentário: mais uma vez, vemos o problema de usarmos as palavras para expressar uma realidade que repousa além delas. Palavras como dar e acrescentar não têm significado no céu. No entanto, Jesus precisa usá-las para expressar a criação do céu, que não tem dimensões quantitativas, por exemplo, especial e temporal. Portanto, Jesus nos diz, no esclarecimento de termos, que o Um Curso em Milagres vem dentro de uma moldura do ego. Esclarecimento de termos, introdução. Explicando que ele usa as palavras e conceitos do mundo do ego para apontar para a realidade. Eles, portanto, levam além do limite para a ausência de limite e para o ilimitado, além do tempo para a eternidade e a ausência de tempo, além do especialismo para o amor. Citação: hoje aceita a paz e a alegria de Deus como tuas. Deixa que Ele complete a si mesmo, assim como Ele define a completeza. Comentário: isso implica em que Deus era incompleto e, portanto, essa declaração também tem que ser compreendida metaforicamente. Completeza para Deus é totalidade e inteireza do seu ser. Portanto, o que, entre aspas, completa Deus é nossa aceitação da sua verdade e a negação da forma de completeza do ego. Nossa falta é suprida por tirarmos algo de alguém, o que significa roubar de fora para ser completo. Citação: compreenderás que aquilo que o completa tem que completar o seu filho também. Ele não pode dar através da perda. Tu também não podes. Recebe hoje a sua dádiva de alegria e paz, e ele te agradecerá pela tua dádiva para ele. Comentário: Jesus volta ao tema de dar e receber sendo um, o que corrige o princípio de um ou outro do ego. Deus não tira para poder dar. Embora o sacrifício seja a pedra fundamental do mundo de separação, ele é desconhecido no céu. Nossa disponibilidade de aprendermos essa lição feliz é tudo o que é pedido para podermos ser felizes e nos sentirmos completos. Os parágrafos 6 e 7 apresentam um exercício que Jesus repete através de todo o livro de exercícios, pedindo-nos para escolher alguém em que pensamos como um inimigo ou amigo, percebendo que essa pessoa é uma conosco. Aqui, o foco está nas pessoas em quem pensamos como inimigos. Citação: hoje, os nossos períodos de prática começarão de modo um pouco diferente. Começa o dia pensando naqueles irmãos a quem tens negado a paz e a alegria, às quais eles têm direito segundo as leis iguais de Deus. Aqui as negaste a ti próprio, e aqui tens que retornar para reivindicá-las como tuas. Comentário: é-nos dito que nossos ataques a outra pessoa constituem um ataque a nós mesmos,
uma vez que o Filho de Deus é um. Essa ideia de ver que o inimigo somos, entre aspas, nós, para citar uma amorosa linha do Pogo, de Walt Kelly, tem uma expressão consumada em A Canção da Oração, e a seguinte passagem sobre rezar pelos outros é ilustrativa. Citação: orar pelos outros, se corretamente compreendido, vem a ser um meio de retirar as tuas projeções de culpa de cima do teu irmão, capacitando-te a reconhecer que não é ele que está te ferindo. O pensamento venenoso que te diz que ele é o teu inimigo, a tua contraparte má, o teu castigo merecido, tem que ser abandonado antes que tu possas ser salvo da culpa. Canção da Oração, capítulo 1. Comentário. Esses exercícios nos ajudam a reconsiderar nossas percepções sobre os outros e sobre nós mesmos, corrigindo-as de interesses separados para compartilhados. As instruções para esse exercício continuam. Citação: pensa nos teus, entre aspas, inimigos, por um momento, e dize a cada um deles à medida que te ocorrem: meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Comentário. Esse é o foco central do Um Curso em Milagres. Aprender a aceitar as dádivas de Jesus por corrigirmos nossas percepções equivocadas. No final, nós percebemos que não existe ninguém a perdoar, mas até entendermos que estamos realmente perdoando a nós mesmos, precisamos praticar com os outros. Conseguindo completar com sucesso o exercício, vamos vir a reconhecer que não existe inimigo lá fora, que é o motivo pelo qual a palavra está entre aspas. O inimigo era simplesmente nossa própria decisão faltosa. Como um exemplo, se eu pensar em você como um inimigo, em algum ponto vou perceber que algo está errado, porque vejo você como diferente e separado de mim. Jesus ensina que o que eu vejo como inimizade entre você e eu é uma projeção da inimizade que acredito estar entre Deus e eu. O relacionamento especial, amor ou ódio, que eu experiencio entre nós, no corpo, não é nada além de uma projeção do meu relacionamento especial com o ego, na minha mente. Ao pedir a ajuda de Jesus para perdoar você, estou realmente pedindo sua ajuda para perdoar a mim mesmo. Isso acontece percebendo que o relacionamento que vejo do lado de fora espelha o relacionamento que tornei real dentro, de tal forma que não consigo olhar para ele. O problema que precisa ser corrigido, portanto, não é externo, mas está dentro de mim. Como Jesus afirma no texto: o segredo da salvação é apenas esse: tu estás fazendo isso a ti mesmo. Texto, capítulo 27. Citação: assim, tu te preparas para reconhecer as dádivas de Deus e deixar a tua mente livre de tudo o que impediria o teu sucesso hoje. Comentário. Jesus nos diz que nossas mentes têm que escolher ser livres de todos os pensamentos de culpa e projeção. Ele pode removê-los para nós apenas quando os trouxermos a Ele. Isso não pode ser dito com frequência o suficiente, pois contém a essência do perdão e é o cerne do currículo. Citação: agora estás pronto para experimentar a alegria e a paz que tens negado a ti mesmo. Agora podes dizer, abre aspas, a paz e a alegria de Deus são minhas.
fecha aspas, pois deste aquilo que queres receber. Comentário. Através da minha sala de aula dos relacionamentos especiais, eu um dia vou aprender que a forma com que vejo você é a forma com que vejo a mim mesmo. A culpa que eu percebo em você está em mim, pois nós somos o mesmo. Da mesma forma, se eu vir a paz e a alegria em você, percebendo que seus pecados são apenas equívocos, percebo que os meus também são. E, portanto, a paz e a alegria habitam em mim também. Dar e receber são o mesmo, porque dou apenas para mim mesmo. Não existe ninguém mais. Eu recebo apenas de mim mesmo. Não existe ninguém mais. Você e eu não somos dois, mas um. Não existe ninguém mais. Assim, eu realmente peço a paz e a alegria de Deus para toda a filiação, incluindo a mim. Citação. Tens que ter sucesso hoje, se preparares a tua mente como sugerimos, pois terás permitido que todas as barreiras para a paz e a alegria sejam erguidas, e o que é teu, finalmente, pode vir a ti. Comentário. Mais uma vez, vemos a mensagem do Um Curso em Milagres sucintamente expressa. Se eu quiser conhecer a paz e a alegria de Deus, preciso tirar as barreiras que coloquei entre mim mesmo e elas. As barreiras são a crença em que a paz e a alegria vêm à custa de outra pessoa. Quanto mais eu sofro e posso me sentir culpado, mais as barreiras se fortalecem, porque minha paz e alegria secretas são a minha existência, pela qual Deus não vai me punir. Assim, eu fiz isso de novo. Eu roubei e mantive o que roubei. Meu segredo está escondido e ninguém vai saber. E nós risonhamente pensamos que é isso que vai nos tornar felizes. O ego está feliz, com certeza, porque solidificamos nosso ser individual e culpamos outra pessoa pelo pecado. Tal projeção perpetua a paz e a alegria do ego. Reconhecer a insanidade tortuosa dessa posição é o que permite que suas barreiras sejam retiradas. Voltando ao panfleto A Canção da Oração, lemos: Contudo, uma vez que a necessidade de manter o outro como inimigo tenha sido questionada, e a razão para fazê-lo tenha sido reconhecida, mesmo que seja por apenas um instante, unir-se em oração passa a ser possível. Inimigos não compartilham a mesma meta. É nisso que a sua inimizade é mantida. Os seus desejos separados são os seus arsenais, suas fortalezas no ódio. A chave para que se avance mais ainda na oração está nesse simples pensamento, nessa mudança da mente. Nós vamos juntos, eu e tu. Canção da Oração, capítulo 1. Comentário. Perceber que, entre aspas, só se entra no arco do perdão 2 a 2, texto capítulo 20, é a forma de nós e nossos irmãos voltarmos para casa juntos. Citação. Assim, dize a ti mesmo, abre aspas, a paz e a alegria de Deus são minhas, fecha aspas. E fecha os teus olhos por um momento e deixa que a sua voz te assegure que as palavras que proferes são verdadeiras. Passa os teus 5 minutos com ele, dessa forma, toda vez que puderes no dia de hoje. Mas não penses que menos do que isso não terá valor quando não puderes lhe dar mais. Pelo menos lembra-te de dizer a cada hora as palavras que o invocam para te dar o que é a sua vontade de dar e o que é sua vontade que recebas. Comentário. Silenciando a voz do especialismo do ego,
permitimos a nós mesmos ouvir a voz que fala conosco durante o dia todo. Livro de Exercícios, página 49. Jesus nos conforta com o pensamento de que não temos que ouvir o Espírito Santo o tempo todo e que não deveríamos minimizar o efeito de qualquer tempo que dermos a ele. Tendo dito isso, no entanto, Jesus realmente nos pede para lembrarmos do nosso professor, pelo menos uma vez por hora. Ele não faria um pedido assim se não sentisse que já estamos bem adiantados em nosso treinamento, mais ou menos 1/3 do caminho, para que pelo menos queiramos pensar no Espírito Santo e na nossa salvação uma vez por hora. Citação: determina-te hoje a não interferir com o que é sua vontade. Comentário: o problema não é o que Deus quer, mas nossa determinação de manter sua vontade longe de nós. Nós já aprendemos a extensão da nossa resistência ao aprendizado, o medo de nos voltarmos mais e mais para sua vontade amorosa, conforme nos voltamos cada vez menos para as tentadoras palavras do ego sobre as maravilhas gloriosas de uma existência separada do nosso Criador e Fonte. Citação: e se um irmão parece tentar-te a negar a dádiva de Deus para ele, vê isso apenas como mais uma chance para deixar que recebas as dádivas de Deus como tuas. Comentário: se alguém deixá-lo zangado, você precisa perceber que quer ficar zangado, pois isso permite que mantenha sua individualidade intacta. As tentações não têm poder a menos que você queira ser tentado. É esse desejo que interfere com o conhecimento de que a paz e a alegria de Deus são suas. Sempre que você estiver transtornado, veja isso como outra chance de receber as dádivas de Deus, por liberar seu investimento no especialismo e na dor, o que agora ficou evidente através das suas projeções sobre seu irmão. O processo também funciona se o seu irmão é você, quando estiver tentando culpar a si mesmo por alguma falha ou limitação percebida. Seu corpo e personalidade estão lá fora da sua mente, tanto quanto o do seu irmão. Portanto, há, abre aspas, chance para deixar que recebas as dádivas de Deus como tuas, fecha aspas. Não vem apenas quando outra pessoa tenta você a atacá-la, mas quando você é tentado a atacar a si mesmo. Citação: então, abençoa o teu irmão com gratidão e dize: meu irmão, eu te ofereço paz e alegria, para que a paz e a alegria de Deus possam ser minhas. Comentário: se eu for ser feliz, não posso excluir você da paz e da alegria de Deus. A canção da oração estende esse ensinamento. Não é apenas que nós compartilhamos as mesmas dádivas de Deus, nós compartilhamos o mesmo ser. Agora podes dizer a todos aqueles que vêm para se unir a ti em oração: eu não posso ir sem ti, pois és uma parte de mim. E assim ele é na verdade. Agora podes orar só por aquilo que verdadeiramente compartilhas com ele, pois compreendeste que ele nunca partiu, e tu, que parecias sozinho, és um com ele. Canção da Oração, capítulo 1. Assim, a filiação é abençoada como uma, conforme aprendemos a abençoar uns aos outros com a paz e a alegria de Deus.